Olá a todos e bem-vindos a mais um Deep Dive, dessa vez mergulhando no trabalho de Gustave Le Bon, um polímata francês que se dedicou a desvendar os mistérios do comportamento humano em grupo, médico, antropólogo, sociólogo, físico, inventor. Le Bon é um homem de muitos talentos, mas hoje a gente vai se concentrar na sua obra-prima Psicologia das Multidões, de 1895, olha só. É incrível como um livro escrito no século XIX ainda é tão relevante para a gente entender a psicologia de massas, né? De fato, e a trajetória de Le Bon é essencial para a gente entender o contexto da obra dele, né? Ele teve uma educação privilegiada, formou-se em medicina, mas a paixão dele pelo conhecimento o levou a explorar diversas áreas. As viagens dele pela Europa, Ásia, Norte da África também moldaram as teorias dele, né? Expondo ele a diferentes culturas e comportamentos. É fascinante como ele antecipou a equivalência massa-energia na física, né? O conceito que só seria consolidado por Einstein anos depois. Mas vamos voltar para a psicologia das multidões. O que torna esse livro tão importante, mesmo depois de tanto tempo? A grande sacada de Le Bon foi perceber que a multidão age como uma entidade psicológica única, diferente da soma das individualidades. Ele argumenta que em uma multidão, a individualidade se dissolve e surge uma mente coletiva, dominada pela emoção e pela irracionalidade. Como se a multidão tivesse uma vontade própria, muitas vezes imprevisível e até perigosa. Essa ideia da mente coletiva é realmente intrigante. Mas até que ponto a gente perde a nossa individualidade quando a gente está em uma multidão? Será que a gente vira, tipo, fantoche, sabe? Le Bon argumenta que sim, que a gente se torna mais suscetível à influência do grupo, né? Perdendo parte da nossa capacidade de raciocínio crítico. Ele usa a metáfora de um indivíduo hipnotizado, que age de forma automática e irracional, sob a influência do hipnotizador. É uma imagem poderosa. E ele vai além, né? Ele introduz o conceito de contágio emocional, que explica como ideias e sentimentos se propagam rapidamente em multidão. É como um vírus, né? Se espalhando pelo ar. Exatamente. E esse conceito é assustadoramente relevante nos dias de hoje com influência das mídias sociais. Pense na rapidez com que uma notícia falsa se espalha, gerando pânico e revolta. Le Bon, de certa forma, previu esse fenômeno. É verdade. E essa propagação de emoções me faz pensar, será que a gente está imune ao contágio emocional no nosso dia a dia? Como a gente pode se proteger dessa influência, seja na rua ou nas redes sociais? Le Bon acreditava que a educação e o desenvolvimento do pensamento crítico eram as melhores armas contra a manipulação. Ele defendia que as elites intelectuais tinham o dever de guiar as massas, que seriam facilmente influenciáveis pela emoção. Essa visão elitista de Le Bon é bastante controversa. Mas, de qualquer forma, a ideia de que a educação é a chave para a liberdade de pensamento é algo que ecoa até hoje, né? Com certeza. E essa discussão sobre o papel das elites e a importância da educação nos leva a outro ponto polêmico na obra de Le Bon. As ideias dele sobre a influência da raça no comportamento humano. Sim, ele viveu uma época em que o darwinismo social era bastante popular, né? E as teorias dele sobre raça refletem esse contexto. É importante a gente ter em mente que o debate racial naquela época era muito diferente do que é hoje. Exatamente. É fundamental analisarmos as ideias de Le Bon dentro do seu contexto histórico, sem deixar de reconhecer que algumas delas são profundamente problemáticas aos olhos contemporâneos. Concordo plenamente. Mas, deixando as controvérsias de lado, o que me intriga é como Le Bon conseguiu identificar padrões de comportamento coletivo que se repetem ao longo da história, independentemente da cultura ou do período. É verdade. E essa temporalidade das ideias dele é o que torna a obra de Le Bon tão fascinante e relevante para a gente entender o mundo em que a gente vive, sem dúvida. E por falar em relevância, na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar o impacto de Le Bon em outros pensadores, como Freud e Bernays, e como as ideias dele foram usadas para fins de propaganda e manipulação. Fiquem ligados. De volta do Deep Dive. Na primeira parte, a gente explorou as ideias de Gustave Le Bon sobre a psicologia das multidões e o impacto do contágio emocional, né? Agora vamos entender como essas ideias reverberaram em outros pensadores e como moldaram, para o bem e para o mal, a comunicação do século XX. É incrível como as ideias de um único homem podem ter um alcance tão grande, né? E quando falamos de impacto, não podemos deixar de mencionar Sigmund Freud, pai da psicanálise. Afinal, ele se inspirou em Le Bon para desenvolver as próprias teorias sobre a psicologia de grupo, certo? Sem dúvida. Freud, em Psicologia de Grupo e Análise do Ego, reconhece a influência de Le Bon e explora a ideia de que a mente individual em um grupo regride a um estado mais primitivo, impulsionada por instintos e desejos inconscientes. É como se a racionalidade individual se dissolvesse diante da força do inconsciente coletivo. E essa influência do inconsciente coletivo me faz pensar: será que a gente está realmente no controle das nossas ações quando a gente está em um grupo? Ou será que a gente é mais influenciável do que imagina? Essa é uma questão que nos leva a outro personagem fundamental, Edward Bernays, sobrinho de Freud e considerado o pai das relações públicas. Ele pegou as ideias de Le Bon sobre a mente coletiva e as aplicou no mundo da propaganda e da manipulação de massas.
Bernays foi um verdadeiro visionário, né? Que percebeu que as emoções e os instintos poderiam ser usados para influenciar o comportamento das massas. É como se ele tivesse encontrado o código para hackear a mente coletiva. Exatamente. Bernays entendia que a lógica e a razão nem sempre são suficientes para persuadir as pessoas. Ele defendia que para influenciar a opinião pública era preciso apelar para as emoções, para os desejos inconscientes, para os medos, as aspirações. E é assustador pensar como as técnicas de Bernays, inspiradas em Le Bon, são usadas até hoje, né? Seja na publicidade, na política ou nas redes sociais. A gente está constantemente sendo bombardeado com mensagens que tentam nos manipular. Sem dúvida, a propaganda se tornou uma ciência sofisticada, né? Capaz de moldar as nossas percepções e influenciar as nossas decisões sem que a gente sequer perceba. E, infelizmente, nem sempre essa influência é usada para o bem. É verdade, a gente viu como as ideias de Le Bon foram usadas por líderes autoritários, como Hitler e Mussolini, para fim de propaganda e controle social. Eles exploraram o medo, o ódio, o nacionalismo, para manipular as massas e consolidar o poder deles. Exatamente. O que nos leva a uma reflexão crucial. O conhecimento sobre a psicologia das multidões pode ser usado tanto para a construção quanto para a destruição. Depende de quem o detém e de quais são os seus objetivos. É uma responsabilidade enorme. E isso nos coloca diante de um dilema: como a gente pode se proteger da manipulação, sem cair no extremo do ceticismo e da paranoia? Como a gente pode usar esse conhecimento para o bem, para construir uma sociedade mais justa e consciente? Acho que a resposta está na educação, no desenvolvimento do pensamento crítico e na busca por informação de qualidade. A gente precisa estar atento aos nossos próprios vieses, aos nossos medos e desejos, para não ser manipulado. É como se a gente precisasse desenvolver um radar para identificar as tentativas de manipulação, seja na mídia tradicional, nas redes sociais ou nas conversas do dia a dia. Exatamente. E esse radar se constrói com conhecimento, com a capacidade de questionar, de duvidar, de buscar diferentes perspectivas e de não aceitar tudo que nos é apresentado como verdade absoluta. É um processo constante de aprendizado e de autoconhecimento. Mas, no final das contas, a liberdade de pensamento e a capacidade de tomar decisões conscientes dependem da nossa habilidade de navegar criticamente nesse mar de informações, né? E de volta para a última parte de nosso mergulho profundo na mente de Gustave Le Bon. Exploramos a vida e obra desse polímata, suas ideias sobre a psicologia das multidões, o contágio emocional, e a influência em outros pensadores, como Freud e Bernays. Vimos também como as teorias dele foram usadas para fins de propaganda e manipulação, o que levanta questões importantes sobre a ética, né? E o impacto social das ideias dele. Exatamente. E agora, na reta final, a gente vai tentar amarrar todas essas pontas soltas, né? E responder a pergunta que ficou no ar. Qual é o legado de Le Bon para o mundo contemporâneo? As ideias dele ainda são relevantes? Eu acho que depois de tudo que a gente discutiu, fica claro que sim. As ideias de Le Bon continuam a ecoar no mundo de hoje. A gente vive na era da informação, da internet, das redes sociais, onde as multidões de Le Bon se transformaram em multidões digitais, né? Ainda mais suscetíveis ao contágio emocional e à manipulação. Sem dúvida, as redes sociais amplificam o poder do contágio emocional, permitindo que informações verdadeiras ou falsas se espalhem com uma velocidade impressionante. E as técnicas de propaganda de Bernays, né, inspiradas em Le Bon, encontraram um terreno fértil nesse ambiente digital. É como se Le Bon tivesse previsto um mundo em que a gente vive hoje. Um mundo onde a informação se espalha em velocidade relâmpago. E a manipulação da opinião pública se tornou arte sombria, né? Mas, por um lado, a gente tem esse lado obscuro da manipulação. Por outro, a gente também tem o poder da conexão e da mobilização social que a internet proporciona, né? Verdade. A internet pode ser uma ferramenta poderosa para a democracia e para a mudança social, mas também pode ser usada para espalhar desinformação e manipular as massas. A chave para navegar nesse cenário complexo é o desenvolvimento do pensamento crítico. É isso aí, a gente precisa aprender a questionar as informações que a gente consome, buscar diferentes fontes, identificar vieses e não se deixar levar pela emoção, desenvolver esse radar, né, para identificar as tentativas de manipulação. É essencial para proteger a nossa liberdade de pensamento e a nossa capacidade de tomar decisões conscientes. Concordo plenamente. E essa busca por informação de qualidade, esse desenvolvimento do senso crítico, é um processo contínuo, né, que exige esforço e disposição para questionar as nossas próprias crenças. É um desafio e tanto. Mas eu acredito que ao estudarmos o passado e entendermos os mecanismos da mente coletiva, a gente pode se tornar mais consciente e resistente à manipulação. E quem sabe, usar esse conhecimento para construir um futuro mais justo e democrático. Para finalizar o nosso mergulho, deixa uma frase provocativa de Le Bon para os nossos ouvintes. As multidões nunca tiveram sede de verdade. Elas se desviam das evidências que não são do seu gosto, preferindo deificar o erro se o erro as seduz. Uma frase que nos convida a refletir, né? Sobre a nossa própria relação com a informação, sobre como a gente pode contribuir para a construção de uma sociedade mais crítica e consciente. E assim, encerramos o nosso mergulho profundo na mente de Gustave Le Bon.
Esperamos que essa jornada tenha despertado em vocês a curiosidade para explorar mais a fundo as complexidades do comportamento humano e a importância do pensamento crítico na era digital. Fiquem ligados para novos mergulhos aqui no The Deep Dive. Até a próxima!